Eu convido você a estender as mãos em direção a Cristina, ela que vai ministrar nessa noite a palavra para nós, a palavra que Deus traz nessa noite para cada um de nós. Senhor, nós te apresentamos a nossa irmã, pedimos também para ela, Senhor, manifeste aqui a tua graça, manifeste aqui, Senhor, o teu querer, através da nossa irmã. Tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já está fazendo em nossas vidas, toda a graça de conversão, Senhor, a graça de purificação, de firmeza, Senhor, na caminhada. Que o Senhor vá concretizando toda essa obra na nossa vida. E por isso te apresentamos ela como canal dessa graça, canal dessa unção para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, minha vida, quero te amar, adorar e servir enquanto eu existir. E nós continuamos fazendo esse caminho no deserto. E hoje nós vamos falar da viagem do povo de Deus na travessia do deserto, que tem também o mesmo padrão da nossa peregrinação aqui na terra. Nós hoje caminhamos, peregrinamos como aquele povo peregrinou no deserto. Somos chamados a caminhar com o Senhor até o momento que verdadeiramente vamos experimentar a grande epifania, a grande revelação do Cristo que já se manifestou no meio de nós, mas a grande revelação final quando o Senhor voltar mais uma vez. Eu te convido a tomar a palavra de Deus no livro do Números, capítulo 21, Números 21, de 4 a 9, lá no Antigo Testamento. Terceiro livro da Bíblia. Terceiro. Só seguindo o iníciozinho da Bíblia. Terceiro livro. Capítulo 21, versículos de 4 a 9. 21, 4 a 9. É o quarto livro, tá certo? A serpente de bronze. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra no Edom. Mas o povo perdeu a coragem no meio do caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque diziam eles: nos tiraste do Egito para morrermos no deserto, onde não há nem pão e nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra eles serpentes que morderam e mataram a muitos. O povo veio a Moisés e lhe disse: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Rogo ao Senhor que afaste de nós essa serpente. E Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: fazei para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste.
Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pôs uma serpente de bronze e a fixou sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, é importante nós entendermos que aquele povo que caminhava no deserto somos como nós que caminhamos hoje. Esse grande paralelo. Aquele povo que foi liberto da escravidão do Egito por Moisés não reconheceu a presença de Deus na vida deles. Não reconhecia o cuidado de Deus. Olha, o povo começou a caminhar, e foram muitos anos que se passaram até a promessa se cumprir. E eles começaram a reclamar. Por que nos tiraste do Egito? Ora, o povo era escravo, vivia sobre torturas, vivia sob trabalhos pesados, árduos, tudo lhes era tirado, eram verdadeiramente escravos. E não reconheceram Deus, que lhes deu água e que lhes deu o maná. A gente diz, choraram as cebolas do Egito. Eles murmuraram. Eles não entenderam a causa das dificuldades que se achavam no meio deles e se rebelaram. E nós também, muitas das vezes, agimos assim. Nos rebelamos porque nós não entendemos que na nossa caminhada também passamos, como aquele povo passou no deserto, dificuldades. E não percebemos as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. É muito mais fácil reclamar, murmurar por aquilo que nós não conseguimos, do que reconhecer tamanho bem que o Senhor já fez para conosco. Não é verdade? Quando nós começamos a enfrentar as dificuldades, a murmuração é muito mais presente do que o louvor e a gratidão por aquilo que o Senhor já nos fez. E eis que, quando aquele povo murmurou, o Senhor fez o quê? Deu-lhe um castigo. Permitiu o mal no meio deles. E foram colocadas serpentes. Enviou serpentes ardentes que morderam e mataram a muitos. Irmãos, o pecado é essa serpente ardente que nos mata todos os dias, que nos mata sempre que nós nos deixamos ceder, seja na murmuração ou seja em atos concretos contra o nosso Deus. Nós fomos criados para dar certo. Nós fomos criados para o bem. Nós fomos criados para a vida. E quando nós negamos a existência desta vida, quando nós não queremos esse projeto de vida, quando nós não queremos viver segundo esse projeto de bem que Deus fez para nós, toda essa verdade absoluta que hoje nós cantamos, reconhecendo que só Ele é o nosso Deus, a serpente nos morde, o pecado nos assola, o pecado nos escraviza. Todas as vezes que nós queremos deixar o homem velho, a mulher velha dominar a nossa vida, a nossa história, a serpente nos morde e a morte se depara diante de nós. Murmurar contra Deus, não reconhecer a grandeza dele,
é deixar a serpente nos morder. O povo veio a Moisés porque eles perceberam que é por causa da murmuração que aquela serpente veio. Que é por causa do pecado deles que a morte vinha sobre muitos deles. E foram mais uma vez clamar: Moisés, reconhecer o que? Nós pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essa serpente. Estamos vivendo esse tempo quaresmal, esse tempo propício que somos chamados a viver na oração de forma mais veemente, a praticar a penitência e a caridade. Ou seja, reconhecer a nossa miséria, o nosso nada diante desse Deus verdadeiro, Deus único, para experimentar uma vida nova, para experimentar a salvação. No tempo daquele povo, o Senhor permitiu que Moisés, ele ordenou Moisés que fizesse uma serpente de bronze, para que fosse erguida e para que todo olhar que a contemplasse fosse salvo. Mas para nós, o povo da nova aliança, o Pai ofereceu mais que uma serpente de bronze. Ofereceu no madeiro o seu Filho Jesus, que foi levantado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para a remissão da humanidade. E nele, no seu corpo, nas suas chagas, nas suas machucaduras, ele levou as nossas transgressões. Ele levou tudo aquilo que pesava sobre nós. E quando ele foi elevado, ali também foi elevado a nossa miséria. Quando Jesus desceu ao sepulcro e visitou o sepulcro, ele declarou sobre todos os mortos, sobre tudo que estava ali, toda a miséria humana que ali se encontrava, a vida. E na ressurreição, eis que tudo se fez novo. O Senhor tem feito maravilhas em nossa vida desde quando nós nascemos. No Salmo 145 diz: o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Irmãos, se Deus cuida com carinho de tudo aquilo que Ele criou, quanto mais de nós, que pelo batismo nos tornamos irmãos de Jesus, pelo sacrifício de Jesus nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus e herdeiros da graça. Ele tem mantido a nossa vida e é com mão poderosa nos tem ajudado diante de todos os problemas da vida. É verdade que enfrentamos muitos desertos. Muitos são os desertos. Existem travessias muito perigosas, angustiantes. Existem medos, desesperança. Existem muitas dificuldades. Mas o Senhor está conosco, irmãos. Ele está conosco, como esteve lá com Pedro, com os apóstolos, quando o mar estava revolto. Ele está ali. Ele diz para Pedro: Senhor, não te perturba se esse barco vai afundar? E ele disse que eis que estou convosco. Quer dizer, se o barco afundasse, ele também afundaria. E é importante a gente entender que no barco da nossa vida, o Senhor está conosco.
É importante nós entendermos que Deus cuida de nós em todos os instantes. Como aquele povo que rogou para que Moisés intercedesse, para que Moisés alcançasse a misericórdia de Deus. Assim, nós somos chamados a colocar a nossa vida, a colocar a nossa história, a colocar as nossas misérias, a colocar o nosso deserto, o nosso caminho em Deus, porque Ele está conosco. E a perceber que Deus caminha conosco sempre. Que não deixemos a murmuração tomar lugar no nosso coração e na nossa vida. E não esqueçamos nunca o que Deus tem feito por nós. A murmuração e a impaciência do povo de Deus no deserto trouxeram a perda de muitos. A perda de muitos. A serpente no deserto, a serpente na Bíblia, ela tem um significado simbólico. Significa a perfídia da maledicência, da calúnia, da mentira, do engano. Tem uma maldade astuta e representa o perigo mortal. Quantas vezes nós nos deixamos morder pela serpente? E hoje nós somos convidados a não ser deixado em momento algum a serpente nos morder. Porque nós queremos a vida. Você quer a vida? Você quer a vida? Então lute contra o mal. Lute contra a serpente. Lute contra a maledicência. Tira a mentira de tua boca. Tira o engano da tua boca. Tira a maledicência. Tira o desamor. Tira a idolatria. Vence a maldade, para que a serpente não te morda. Ora a Deus, para que nessa noite, de forma especial, Ele me alcance e Ele te alcance. Para que a vida que Jesus conquistou na cruz seja vivida em plenitude por cada um de nós. Irmãos, a morte é o afastamento de Deus. A morte é o afastamento de Deus. O pecado nos afasta de Deus. A consequência daquela murmuração é o pecado que nos afasta de Deus. Mas hoje o Senhor nos chama à vida. Fala para o seu irmão ou para a sua irmã nessa hora. Olha, o Senhor nessa noite nos chama à vida. A vida nova em Deus. A vida nova que o Senhor conquistou na cruz. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Irmãos, nós não conseguimos, por mais que você possa estudar, que possa ser teólogo, doutor, mestre, PhD, jamais os livros conseguirão mostrar a grandeza do que é este sacrifício. Do que foi esse sacrifício, desse sacrifício que se renova para nós na Eucaristia, desse sacrifício que se renova através da igreja, pelos sacramentos, desse sacrifício que se renova para nós
nas inúmeras possibilidades de salvação para a nossa vida. Nenhum homem pode dimensionar tamanho amor de Deus para conosco. Deus que olhou a minha miséria lá no Getsemane, mas mesmo assim falou: Pai, pediu, o Pai que se afastasse dele aquele cálice, mas não ficou ali e disse: faça-se a tua vontade, não a minha. No deserto, foi a serpente de bronze que foi elevada para que o teu povo que caísse em tentação no pecado, ao olhar mordido pela serpente, mordido para a morte verdadeira, fosse salvo. Irmãos, mais que uma serpente de bronze, Jesus conquistou a salvação para mim e para você. Ele foi erguido. Ele foi erguido para mim e para você. Como deixar que esse amor não nos tome? São João diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. Palavra de Jesus. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que sou eu, que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. É o amor do Pai. É o amor do Pai que nos alcança. É o amor do Pai que a cada dia está conosco. E a cada dia se manifesta porque não quer que nenhum de nós nos percamos. Estamos na época da paixão. Dentro de alguns dias estaremos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. No mundo que se esquece de Deus, que se esquece de perguntar porque é sua vontade, porque quer fazer o que quer, porque não quer reconhecer a vontade de Deus. Para onde o mundo deveria olhar para ficar curado do mal? Aqui está, irmãos. Aqui está. É para a cruz, é para Jesus. Só Ele é capaz de curar a humanidade inteira. Só Ele é capaz de restaurar a humanidade inteira. Não nos enganemos. Nós temos a cruz de Cristo. Nós temos a cruz de Cristo. A cruz de Jesus é que nos faz ver o nosso pecado, porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado. Assumiu os nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados. Jesus sofreu a morte para que todos nós tivéssemos vida e salvação. A cruz é o símbolo, é o sinal, é a indicação de que Deus está perto de nós e que Ele vem ao nosso encontro. O amor de Deus para com toda a humanidade é sinal de salvação. Eu te convido nessa hora a dobrar os teus joelhos diante da cruz. A levantar os nossos olhos para a cruz. É de lá que nos vem o socorro. Jesus.